Nas profundezas ilimitadas do oceano, a morte é uma presença constante, como a maré que nunca para, varrendo a vida sem aviso. Sob suas águas implacáveis, a vida tem um preço altíssimo. Os animais não envelhecem em paz, nem conhecem longos períodos de paz. Alguns nascem e, em poucas horas, já estão sendo devorados. O oceano não conhece pausa. Sua pressão aumenta implacavelmente com a profundidade. Suas temperaturas podem cair a níveis letais e seu silêncio esconde os caçadores mais implacáveis do planeta. Grandes tubarões brancos, lulas gigantes e arraias-manta exibem crueldade implacável. Eles perseguem, encurralam, devoram e aniquilam sem piedade. Mas entre todos esses caçadores, há um que supera em muito os demais: a orca. Seu tamanho enorme, suas mandíbulas capazes de quebrar ossos e a velocidade explosiva de sua barbatana caudal fazem dele um caçador quase imbatível. Mas as orcas não se limitam à força física. Elas são estrategistas, arquitetas do medo. Com um cérebro extremamente desenvolvido para um mamífero marinho, elas coordenam seus movimentos silenciosamente, com uma precisão que transforma a caça em arte. Essa inteligência e adaptabilidade permitiram que conquistassem todos os oceanos do mundo. Eles habitam tudo, desde as águas geladas do Ártico até os recifes quentes do Pacífico, desde as costas selvagens da América do Sul até o gelo perpétuo da Antártida. Essa ampla distribuição se reflete em uma diversidade notável. Há mais de 10 subtipos de orcas, cada um com um estilo de caça adaptado ao seu ambiente e às presas locais. Alguns se especializam em caçar tubarões, outros em criar cardumes de peixes, e os mais perigosos atacam mamíferos marinhos. Mais do que um animal, a orca é uma verdadeira civilização marinha. Com culturas, dialetos e costumes transmitidos de geração em geração, todos compartilham um princípio fundamental: eficiência absoluta na caça. Em um oceano vasto e diverso, cada grupo de orcas incorpora uma história única de adaptação e maestria. Entre elas, a linhagem residente do Pacífico Nordeste se destaca por sua tradição e precisão na caça. Nessas águas frias, onde as correntes carregam cardumes de salmões entre ilhas escarpadas e florestas de coníferas que margeiam o mar, esse predador, com sua presença inegável, se move com a serenidade de quem controla seu ambiente. Ela não é uma caçadora oportunista, mas uma estrategista de linhagem, fruto de gerações de aperfeiçoamento de técnica, ordem e comunicação. Seu domínio se estende ao longo da costa oeste do Canadá e dos Estados Unidos, das águas da ilha de Vancouver até Puget Sound. Aqui, onde o salmão Chinook marca o pulso da vida marinha, essas orcas formam clãs matrilineares de notável estabilidade. Cada indivíduo pertence a uma estrutura social sólida, onde a mulher mais velha guia, ensina e decide as rotas de viagem. É uma linhagem ininterrupta, um nome de família que se preserva através das gerações. À primeira vista, seu corpo é deslumbrante. Sua pele preta e branca não é apenas estética. É uma armadura visual esculpida pela evolução. Os flancos brancos, o oval claro acima do olho, a mancha ventral. Tudo responde a uma lógica de camuflagem disruptiva. De baixo, a barriga branca se mistura com a luz do céu. De cima, o dorso escuro se mistura com a sombra do fundo do oceano. Assim, mesmo com um corpo com mais de 8 metros de comprimento, ele pode desaparecer nas águas verdes do estreito. Mas o que fascina primeiro é a sua pele. Uma superfície lisa e brilhante que parece polida pelo próprio mar. Essa textura perfeita minimiza o atrito com a água. Camada sobre camada de células epidérmicas geram um escudo hidrodinâmico que lhe permite atingir velocidades de mais de 60 km por hora sem perder a estabilidade. Cada movimento é cirúrgico, cada curva antecipada por uma musculatura prodigiosa e uma cauda de poder devastador. Com um único impulso, aquele músculo plano e robusto pode impulsioná-la como um torpedo, quebrar ossos com um chicote ou mudar de direção em uma fração de segundo. E, no entanto, apesar de sua existência aquática,
há algo que revela suas verdadeiras origens. A cada poucos minutos, a orca emerge da superfície com um golpe poderoso. A água irrompe em uma coluna e o som é inconfundível, é respiração, porque não é um peixe, não tem guelras. No fundo de sua anatomia, o tórax abriga pulmões, não câmaras de troca branquial. Por esse motivo, ele precisa emergir a cada 5 minutos para buscar oxigênio. É a memória corporal de um passado muito distante. 50 milhões de anos atrás, os ancestrais da orca caminhavam em terra firme. Eram mamíferos quadrúpedes, semelhantes a pequenos cervos com pernas finas e focinhos alongados. Mas quando o clima mudou e os mares se abriram, alguns deles retornaram ao oceano. Ao longo dos milênios, suas patas traseiras atrofiaram, seus corpos alongaram-se, suas caudas se transformaram em nadadeiras propulsoras e suas narinas migraram para o topo de seus crânios, tornando-se o respiradouro. O resultado é esse predador perfeito, uma criatura que reúne o melhor dos mundos terrestre e marinho, e isso é evidente em todo o seu corpo. Ao contrário dos peixes, a orca não tem escamas. Sua pele é lisa, nua, coberta por uma espessa camada de gordura subcutânea. Ao contrário de muitos peixes, a orca não possui bexiga natatória. Ela não depende de bolsas gasosas para manter a flutuabilidade, pois seu controle de profundidade é inteiramente muscular. Ela ajusta sua posição por meio de impulsos sutis de sua nadadeira caudal e mudanças de ângulo com suas nadadeiras peitorais. Essa ausência, longe de ser uma desvantagem, permite que ele manobre com uma precisão impossível para um peixe flutuante. Cada parte de sua anatomia é moldada pelo oceano. Até seus sentidos foram afinados para este ambiente. Seu sistema auditivo é altamente especializado para captar sons onde as ondas se propagam de forma diferente do ar. Protegido dentro do crânio, ele consegue detectar sinais com precisão impressionante, mesmo a quilômetros de distância, rompendo o ruído constante do oceano. Além da audição passiva, a orca possui uma ferramenta ainda mais sofisticada, a ecolocalização. Ao emitir uma série de cliques e pulsos sonoros que se propagam pela água, essas máquinas de caça constroem um mapa acústico do seu entorno imediato. Quando esses sons ricocheteiam em objetos, pedras ou presas, eles retornam na forma de ecos que a orca interpreta com grande precisão. Essa habilidade permite que ela detecte a forma, o tamanho, a distância e o movimento do ambiente, mesmo em águas escuras ou turvas onde a visão é inútil. Graças à ecolocalização, ele pode rastrear suas presas, evitar obstáculos e se coordenar com outros membros do grupo em manobras de caça. Na vastidão e complexidade do oceano, esse tipo de visão sonora é uma vantagem decisiva que transforma a orca em um predador excepcionalmente eficaz e adaptável. Mas de todos esses atributos especiais que a orca possui, o mais surpreendente está dentro dela, seu cérebro. As orcas possuem um neocórtex que rivaliza com a complexidade dos grandes primatas. Essa região do cérebro que nos humanos regula a memória, a linguagem, o raciocínio e a empatia, é altamente desenvolvida nas orcas. Eles se comunicam por meio de vocalizações únicas que variam entre os clãs e também transmitem comportamentos culturais, estratégias de caça, rotas de migração e formas complexas de interação social. Eles não aprendem por puro instinto, como tubarões que repetem padrões de ataque desde o nascimento, ou como peixes que fogem em massa à menor sombra. Eles aprendem pela observação e, o mais surpreendente de tudo, eles se lembram. Eles são capazes de identificar padrões, associar sons a objetos e tomar decisões em grupo. Coordenam ataques, atribuem tarefas e ajustam seu comportamento de acordo com o ambiente ou a resistência de suas presas. Seus movimentos são deliberados, sua trajetória é baseada na memória e o aprendizado circula constantemente entre gerações. Uma mulher idosa pode se lembrar da localização de um cardume de salmões que não segue uma rota fixa e cuja aparência depende das estações, correntes e condições que mudam ao longo dos anos. Mesmo assim, ele guia todo o grupo em direção a esse ponto com uma precisão impressionante.
Ele transmite não apenas uma direção, mas uma estratégia, um timing preciso e um comportamento que os descendentes observam e repetem. Dentro de seu crânio, polido por milhões de anos de evolução, há dobras e convoluções que rivalizam com a complexidade até mesmo do cérebro humano. Esse tecido cerebral não é um excesso nem um luxo evolutivo. Ele deu à orca algo que nenhuma criatura marinha escamosa consegue sequer imaginar: a capacidade de formar cultura, um legado que nasce com cada experiência e é transmitido de geração em geração. Por meio de dialetos específicos, comportamentos herdados e costumes compartilhados, as orcas aprendem, se adaptam e transmitem conhecimento. Esse conhecimento coletivo se reflete em cada grupo de orcas residentes, que tem seu próprio repertório acústico, um conjunto de vocalizações únicas usadas tanto para se comunicar quanto para se identificar como uma família. Crianças pequenas aprendem essas vocalizações desde cedo, repetindo sílabas como um bebê imita a fala humana. Entre eles estão hierarquias, linhagens matriarcais, indivíduos que assumem o papel de cuidadores e outros que se tornam líderes de caça. É por isso que as orcas não precisam recorrer à violência sem sentido, porque elas não caçam por instinto cego, elas caçam porque entendem quando, como e por que fazer isso. Comparado ao tubarão branco, cujo cérebro se limita a detectar e reagir a estímulos, a orca age com antecipação. Um tubarão não aprende com sua presa, a orca sim. Um peixe ósseo também não pode se coordenar com outros para cercar um alvo, fingir retirada ou simular uma distração. Essa diferença radical se origina no neocórtex, uma estrutura cerebral que permite à orca tomar decisões estratégicas e planejadas, em vez de respostas automáticas. Nas águas frias do Pacífico Noroeste, um pequeno e veloz boto de Dall se move com a confiança de sua espécie. Acostumada a viver em grupos e desaparecer ao menor sinal de perigo, desta vez ela está sozinha. A princípio, ele não percebe a ameaça latente que se aproxima. O mar a envolve com a indiferença habitual de suas águas frias, mas logo ela detecta bolhas silenciosas subindo e ondas acústicas se repetindo de diferentes direções. Sem pensar duas vezes, ele acelera. A orca começou a perseguição sem se mover rapidamente. Ela ainda não precisa de velocidade. Ele sente que a chave é isolá-la e, para isso, seu grupo se espalha como um leque. Um a segue por trás. Outro faz uma curva ampla para bloquear sua passagem pelo flanco. Um terceiro avança abaixo, invisível, usando os ecos de seu sonar para antecipar cada movimento. Não há caos, nem rugidos, nem violência repentina. É tudo cálculo. O boto muda de direção. A água ao redor dele engrossa, como se estivesse preso. Uma orca acelera pela lateral e corta seu caminho. Ele não toca, apenas o força a girar, mais uma vez. A exaustão começa a tomar conta dos seus músculos. É então que a orca líder executa o golpe final, sem mordida, sem presas ainda. Apenas uma estocada lateral perfeita, com o crânio à frente, a uma velocidade precisamente calibrada. O som do impacto é abafado, mas firme, costelas estilhaçadas, pulmões colapsados. O corpo do boto gira na água, cambaleante, mas não sangra. A orca líder inclina a cabeça, avaliando. Não há pressa. Suas companheiras, duas fêmeas mais jovens e um filhote observando de trás, mantêm suas posições em um semicírculo perfeito. O líder então avança, com um movimento fluido que mal perturba a água. Sua mandíbula se abre instantaneamente e, com precisão cirúrgica, morde o flanco do boto, logo atrás da cabeça. O impacto é limpo, um estalo surdo reverberando debaixo d'água. A orca não rasga, apenas segura a ponta. O grupo se reúne. A baleia assassina principal arrasta o corpo inerte do boto até a superfície, segurando-o cuidadosamente entre suas mandíbulas. As outras duas fêmeas se aproximam, nadando em sincronia. Com um movimento deliberado, o líder rasga a gordura subcutânea do tronco do boto, arrancando um pedaço rico em energia. As orcas passageiras são seletivas. A língua macia e nutritiva é extraída por uma das fêmeas mais jovens, que usa os dentes para cortar com precisão. O bezerro, ainda inexperiente, se aproxima e recebe um pequeno pedaço de gordura do líder. Enquanto ela e outra fêmea consomem as partes mais energéticas,
A terceira orca patrulha o perímetro com seu sonar, varrendo o ambiente em busca de possíveis oportunistas, como tubarões atraídos pelo cheiro. O corpo parcialmente despido do boto começa a afundar lentamente, deixando um rastro de bolhas que se dissipam na correnteza. O grupo das orcas não consome a refeição inteira. Sua estratégia é maximizar os nutrientes sem desperdiçar energia. Os jovens imitam os adultos, mordiscando sua porção e aprendendo a arte da caça. Enquanto a família se reagrupa, suas silhuetas negras desaparecem sob a superfície, desaparecendo no abraço frio do noroeste do Pacífico, rumo à próxima caçada. Nas profundezas do oceano, nenhum predador chega perto do design letal da orca. Não impõe respeito por sua brutalidade, nem por sua violência desenfreada. Ele faz isso por causa de sua precisão implacável. O corpo da orca é uma ferramenta esculpida por milhões de anos de evolução. Músculos, fibras e ossos moldados com um único propósito: matar sem margem de erro. Sua barbatana dorsal, que nos machos pode ultrapassar 1,80 m de altura, não é uma insígnia decorativa. Ele funciona como um estabilizador central, um leme natural que permite que você mantenha seu curso durante seus ataques, mesmo em altas velocidades. As barbatanas peitorais largas e achatadas atuam como freios hidráulicos e sistemas de giro. Elas permitem que o peixe altere sua trajetória durante o nado, manobrando como um míssil teleguiado na água. O impulso principal vem de sua poderosa barbatana caudal, que se move verticalmente como nos mamíferos e não lateralmente como nos peixes. É essa diferença que lhe permite atingir velocidades de quase 60 km por hora em curtos trechos, um número enorme considerando sua massa. As fêmeas podem pesar mais de 3 toneladas, os machos até 6. Mesmo assim, quando atacam, a água se torna uma extensão de seus corpos. A mandíbula abriga quase 50 dentes cônicos, afiados e robustos, projetados para perfurar, agarrar e rasgar. Eles não mastigam, não precisam. O design é tão eficiente que um único dente pode abrir a carne de um leão marinho adulto sem quebrá-la. Cada dente mede entre 7 e 10 centímetros. Atrás desses dentes poderosos, o estômago aguarda, com capacidade para mais de 100 quilos de alimento por dia. Não apenas por necessidades energéticas, por estratégia metabólica. Uma orca que não caça por 24 horas entra em um perigoso estado de déficit. No entanto, a perfeição tem um preço. Um corpo desse tamanho, com essa demanda energética, não pode se dar ao luxo de cometer erros. A orca precisa se alimentar diariamente com volumes de carne que seriam inatingíveis em outras espécies. Caçar não é uma opção, é uma necessidade crítica. Algumas horas de atraso, uma falha na estratégia, um desvio dos bancos de presas, e o resultado tende à deterioração física. A competição também espreita o tempo todo. Em águas frias, os grandes tubarões brancos podem se tornar obstáculos letais, especialmente quando caçam nos mesmos nichos. Em águas profundas, certas lulas gigantes, fortes, musculosas e resistentes podem ferir seriamente uma orca jovem ou uma fêmea enfraquecida. Mesmo entre as orcas, as tensões persistem. Há conflitos por dominância, rivalidades entre grupos residentes e temporários, e disputas territoriais que são resolvidas discretamente, sob a superfície. A migração também é constante. Eles podem viajar milhares de quilômetros seguindo antigas rotas oceânicas, movendo-se entre águas quentes de reprodução e áreas frias de alimentação. Ao longo do caminho, eles perdem seus filhotes, enfrentam tempestades, redes humanas e acidentes auditivos causados por sonares artificiais. E apesar de todas essas exigências, eles mantêm uma margem para o inexplicável. Às vezes, capturam presas menores sem matá-las, seguram-nas com as mandíbulas, soltam-nas, perseguem-nas novamente, capturam-nas novamente. Eles jogam a bola no ar com violência calculada apenas para repetir o processo. Não há fome que justifique tal demora. Não há estratégia em torturar uma criatura que já foi derrotada. Não é sobrevivência, é algo mais. Uma necessidade de aperfeiçoar o método. Um treinamento, talvez. Ou um sinal de inteligência que beira a crueldade. A verdade é que na orca, como em poucos outros animais, a violência nem sempre tem um objetivo prático. Mas não são apenas as orcas que são cruéis no fundo do mar.
Aqui embaixo, entre riachos gelados e sombras em movimento, há uma competição que pode ser ainda mais perturbadora. Não por causa do seu tamanho, não por causa da sua força, mas por algo muito mais sutil, sua inteligência. O golfinho, figura que muitos associam a brincadeiras e harmonia, pode se tornar, de certa forma, um rival ainda mais perturbador. Por trás desse sorriso aparente, esconde-se um predador astuto e implacável, capaz de atos de violência que nem mesmo as orcas se dão ao trabalho de planejar. Sua reputação pública o trai, porque no fundo, este cetáceo compartilha mais com seus parentes assassinos do que sua aparência sugere. Assim como as orcas, os golfinhos são mamíferos marinhos descendentes de criaturas terrestres. Ambos evoluíram de ancestrais ungulados, possivelmente semelhantes aos hipopótamos modernos que iniciaram um retorno irreversível ao oceano há mais de 50 milhões de anos. O registro fóssil mostra estágios de transição fascinantes. Animais com membros intermediários entre nadadeiras e pernas, crânios ainda adaptados à terra firme, mas com olhos que estavam começando a enxergar debaixo d'água. A adaptação foi tão profunda que hoje não há mais como voltar atrás. Nem golfinhos nem orcas pisam mais em terra firme. São criaturas completamente conectadas ao mar e levaram suas capacidades ao limite para dominá-lo. Ambos compartilham características estruturais semelhantes. Corpos aerodinâmicos, pele sem pelos, pulmões capazes de suportar imersão prolongada e um sistema de ecolocalização que lhes permite navegar, caçar e se comunicar com uma precisão que desafia a escuridão das profundezas. Mas os golfinhos, ao contrário da crença popular, não se limitam a saltos sincronizados ou perseguições em grupo. Eles também se envolvem em comportamentos que, observados de fora, parecem quase teatrais ou cruéis. Em algumas ocasiões, grupos de golfinhos foram registrados brincando com baiacos. Não por comida, mas como se estivessem brincando com uma bola do mar. Eles o passam de mão em mão, o empurram com o focinho, o mantêm flutuando e então o soltam novamente. O peixe infla, contrai e se contorce no meio do grupo, enquanto os golfinhos continuam brincando. Alguns cientistas acreditam que esse comportamento pode ter um propósito ainda mais perturbador: intoxicação leve. As toxinas liberadas pelo baiacu quando se sente ameaçado podem induzir uma leve desorientação neurológica. E os golfinhos, longe de evitá-lo, parecem buscar esse efeito, para repeti-lo, para apreciá-lo. Outros registros menos conhecidos, mas documentados, revelam comportamentos ainda mais sinistros. Eles foram vistos assediando filhotes de outras espécies marinhas, interferindo em nascimentos ou até mesmo atacando simplesmente por dominância, sem a necessidade de alimento. Ao contrário de muitos outros predadores, os golfinhos parecem distinguir entre matar por necessidade e por outra coisa. São caçadores versáteis, alimentam-se de peixes, lulas e, em certas regiões, até de aves marinhas. Sua técnica varia de acordo com a população, mas algumas estratégias são realmente elaboradas. Cercam cardumes de peixes em grupos perfeitamente organizados, criando bolhas para isolá-los e se revezando no ataque. Ou coordenam ataques para empurrar as presas para a superfície, onde a fuga se torna quase impossível. Cooperação não é apenas uma ferramenta, é uma arte, e, no entanto, essa mesma capacidade de trabalhar em conjunto os torna um alvo. Porque mesmo entre caçadores inteligentes existem hierarquias. Em mar aberto, um grupo de orcas residentes detectou o movimento. Elas deslizam sob as ondas, quase sem esforço. Um deles se afasta do grupo, vira-se silenciosamente e se posiciona sob o cardume de peixes onde os golfinhos estavam se alimentando. A cena dura apenas alguns segundos. A orca emerge na velocidade do impacto, lança um golpe de cauda que separa um dos golfinhos do grupo, isolando-o. O golfinho tenta escapar. Ele gira, sobe e desce, mas a orca, muito maior, o segue com uma manobra fluida. Não há margem para erros. No final, ele não o devora imediatamente. Ele o agarra, ele o joga para o alto, ele o recupera, ele o joga novamente. O corpo atinge a água com um estalo agudo. Outro balanço de cauda o impulsiona ainda mais longe. O jogo agora mudou de mãos. Em menos de 1 minuto, tudo acabou. O grupo de golfinhos se dispersou.
As orcas se reagrupam, suas presas agora imóveis. No oceano, a inteligência é uma ferramenta afiada, e tanto orcas quanto golfinhos a usam para propósitos diferentes, mas com a mesma eficácia devastadora. Nas águas frias do Oceano Antártico, longe das costas temperadas do Pacífico Nordeste, as orcas das Ilhas Crozet habitam um ambiente radicalmente diferente. Essas águas subantárticas, com suas correntes frias e turbulentas, moldam um modo de vida único, onde cada característica dessa orca reflete a dureza do ambiente que a cerca. Ao contrário de suas primas do norte, essas orcas exibem anatomia e comportamento adaptados a um ecossistema, onde a sobrevivência exige extrema precisão e resistência formidável. Orca de Crozet é um pouco maior que a média da espécie, com machos atingindo mais de 9 metros de comprimento. Seu corpo é robusto e musculoso, projetado para lidar não apenas com baixas temperaturas, mas também com as grandes presas que abundam nessa região. Os padrões de cores, embora semelhantes no contraste entre preto e branco, apresentam variações sutis que ajudam a camuflar-se entre as sombras e a espuma que cobrem essas águas geladas, dando a cada indivíduo um design único que facilita sua identificação dentro do grupo. Nessa espécie, os olhos relativamente pequenos são protegidos por dobras dérmicas que minimizam a entrada de água e ajudam a resistir ao frio intenso. A necessidade de subir à superfície para respirar a cada poucos minutos permanece, mas seu sistema respiratório é especialmente adaptado para minimizar a perda de calor e otimizar a troca gasosa em condições extremas. A dieta dessas orcas difere consideravelmente daquela de suas contrapartes do Pacífico Nordeste. Sua dieta principal inclui filhotes de elefantes marinhos, pinguins e peixes grandes como merluza e bacalhau. A captura desses animais exige táticas de caça refinadas e colaboração estreita entre os membros do grupo. É comum observar manobras em que grupos coordenados usam força e estratégia para separar um elefante marinho de seu grupo ou para empurrar um pinguim em direção à costa, onde a orca pode capturá-lo mais facilmente. Essa cooperação social na caça depende de formas complexas de comunicação, incluindo cliques, assobios e chamados, que variam dependendo do contexto e da presa-alvo, demonstrando uma sofisticação que vai além do simples instinto. Nas Ilhas Crozet, os grupos sociais mantêm uma estrutura hierárquica clara, centrada nas fêmeas adultas. Elas dominam não por tamanho ou força, mas pela experiência. As matriarcas acumulam décadas de memória ecológica. Elas viveram invernos suficientes para registrar os ritmos ocultos do mar em seus corpos e mentes. Elas reconhecem ciclos irregulares de correntes, mudanças sutis na temperatura da água e as migrações anômalas de certas espécies. Elas se lembram exatamente quando um cardume de peixes se desviou de seu curso normal ou quando uma área se tornou infértil devido à presença de competidores. Esse conhecimento não está escrito nem codificado em genes. É transmitido por meio da observação e da repetição. É um mapa mental do oceano, formado ao longo de anos de experiência direta. E em um ambiente onde a comida não é garantida, essa memória pode guiar o grupo em direção ao salmão quando os outros já desistiram, ou evitar uma área onde a presa é escassa antes que a fome confirme. A comunicação vocal desempenha um papel fundamental na coesão do grupo, com dialetos únicos que diferenciam essas orcas de outras populações globais. Esses sons não servem apenas para coordenar a caça, mas também para manter laços sociais e transmitir informações sobre territórios e fontes de alimento. Essa adaptação social e comunicativa permitiu que essa subespécie de orcas prosperasse em um ambiente onde a competição e o clima testam sua resiliência e astúcia todos os dias. Seu comportamento reprodutivo também apresenta particularidades, com períodos de reprodução que coincidem com a abundância sazonal de presas, garantindo assim maiores chances de sobrevivência para seus filhotes. A migração, embora menos extensa do que em outras populações, é marcada por movimentos em direção a águas mais quentes durante os meses mais frios, buscando áreas onde a disponibilidade de alimentos permanece estável. Essa mobilidade restrita fortalece a territorialidade dos grupos, tornando a defesa da área e a competição por recursos elementos constantes em seu comportamento.
Embora essas características definam o estilo de vida das orcas de Crozet, certos atributos físicos continuam sendo uma prova de sua capacidade predatória e serão objeto de análise detalhada na próxima sessão. A combinação de força, velocidade e adaptações morfológicas faz desta orca um dos maiores expoentes de violência e eficácia no Oceano Antártico. Nas águas que cercam as ilhas Crozet, onde correntes frias do Oceano Antártico convergem com ventos intensos e mar agitado, as orcas enfrentam um ambiente desafiador. Aqui, o clima rigoroso e as tempestades frequentes moldam um ecossistema dinâmico, onde a força do vento e a sucessão implacável de marés altas e baixas ditam grande parte da vida marinha. As ondas quebram contra as praias acidentadas e a água escura está constantemente agitada, criando um cenário em que a sobrevivência depende da adaptação constante às condições mutáveis. Nesse contexto, as orcas não só precisam dominar a caça, como também enfrentar o desafio de navegar em um mar que raramente oferece tranquilidade. O movimento perpétuo das marés influencia a disponibilidade de presas, e as tempestades impõem pausas forçadas que exigem resiliência e flexibilidade. As águas ao redor de Crozet são um lugar de grande riqueza biológica, mas também de competição acirrada, onde a capacidade de antecipar e se adaptar às variações ambientais é crucial. As orcas, como espécies altamente sociais, empregam uma comunicação complexa que é especialmente relevante nesta região. Durante a época de acasalamento, que tende a ocorrer nos meses menos tempestuosos, os indivíduos exibem uma série de sinais sonoros e visuais para atrair parceiros compatíveis. Eles emitem sequências complexas de cliques e assobios com padrões únicos, repetindo-os em tons que variam em frequência e duração. Essas vocalizações funcionam como uma assinatura acústica, e algumas são reservadas exclusivamente para o cortejo. Ao mesmo tempo, realizam exibições físicas, natação lateral, saltos verticais, batidas de nadadeiras contra a superfície e movimentos espirais perto de sua potencial parceira. Em alguns casos, os machos arqueiam o corpo, expandem as nadadeiras peitorais e se posicionam abaixo da fêmea, flutuando paralelamente com movimentos sincronizados. Esses sinais não apenas demonstram saúde e força física, mas também comunicam experiência, coordenação e compatibilidade cultural, qualidades valorizadas nos grupos sociais das orcas. Embora os machos compitam pelo acesso às fêmeas, eles não abandonam completamente o grupo após a reprodução. Em vez disso, mantém-se uma estrutura social coesa, na qual os filhotes recebem cuidados prolongados, principalmente da mãe, mas com apoio ocasional de outros membros do grupo. Essa estrutura favorece a sobrevivência dos jovens em um ambiente onde a independência precoce seria um risco muito grande. Para entender isso, basta observar o desenvolvimento de um filhote de orca desde suas primeiras horas de vida. Após um período de gestação que pode durar mais de 17 meses, nasce um único filhote. Ele mede quase 2 metros e pesa mais de 180 quilos. Ao nascer, o bebê não sabe como se manter à tona nem regular a temperatura corporal. É a mãe quem o empurra com força para a superfície para que ele possa respirar pela primeira vez. A partir de então, ele não sairá do lado dela por meses. O bezerro se alimenta de leite espesso e rico em gordura, o que lhe permite ganhar peso rapidamente e desenvolver sua primeira camada de proteção térmica. Mas nem tudo é físico. Todos os dias ela observa, aprende e memoriza. Seus movimentos desajeitados são sintonizados com o ritmo da mãe, que a guia com empurrões e desvios suaves. Ela ensina você a nadar contra a corrente, a se movimentar entre adultos e a interpretar sinais. A responsabilidade parental não recai apenas sobre a mãe. Outras fêmeas do grupo, como irmãs, tias e filhos mais velhos, assumem um papel ativo nos cuidados com os filhotes. Eles a acompanham, protegem e até a estimulam com brincadeiras que simulam perseguições ou movimentos em grupo. Essa estrutura matrilinear garante uma criação compartilhada, onde a experiência dos mais velhos é transmitida sem violência ou isolamento. E entre esses ensinamentos silenciosos há um que se destaca acima de todos: a caça. Uma orca jovem só participa de uma caçada aos 8 anos de idade. Antes disso, ela observa. Aprende regras, sequências e chamados.
Reconhece hierarquias e ensaia papéis. Paciência faz parte do processo. Não há urgência, há treinamento. A parentalidade, portanto, é um processo coletivo e duradouro, uma característica distintiva que destaca a complexidade social dessas orcas. Mas mesmo nesses ambientes remotos, o isolamento não é absoluto. A influência humana também deixa sua marca. A interação com a atividade humana nessas ilhas remotas é limitada, mas não inexistente. A pesca local, que tem como alvo espécies como o peixe-marrom e outros peixes de fundo, pode afetar as fontes de alimento disponíveis para as orcas. No entanto, diferentemente de outros predadores marinhos, as orcas têm uma dieta flexível e um comportamento adaptável que lhes permite explorar diferentes presas dependendo da disponibilidade. A competição com outras espécies e a necessidade de viajar para acompanhar as migrações de suas presas fazem com que essas orcas percorram grandes distâncias, enfrentando riscos naturais e provocados pelo homem, como redes de pesca ou poluição acidental. Essa adaptação constante, tanto às condições físicas do ambiente quanto às interações com outras espécies e humanos, reforça a posição das orcas crozé como predadoras de topo em um ecossistema complexo e desafiador. A continuidade de sua linhagem, aliada à eficácia de suas estratégias sociais e reprodutivas, garante que, apesar dos desafios que enfrentam em suas rotinas diárias, essas orcas continuem sendo um dos predadores mais formidáveis dos oceanos, tanto em seu comportamento quanto nas múltiplas formas e adaptações que desenvolveram. Mas essa variedade de formas e comportamentos não se limita às suas relações sociais. Em todos os oceanos, as orcas deram origem a vários ecótipos com características únicas, resultado de milhões de anos de evolução em diferentes ambientes e condições. Essa diversidade responde a um processo complexo de especialização que gerou diferenças surpreendentes dentro de um único gênero. A existência de tantas espécies e subespécies de orcas é resultado de um processo evolutivo complexo, no qual a adaptação a ambientes muito diferentes gerou variações notáveis entre os grupos. Esse fenômeno é conhecido como especiação adaptativa, onde populações da mesma espécie divergem e desenvolvem características particulares que otimizam sua sobrevivência sob condições específicas. Assim, não só seu tamanho e coloração podem variar, como também seus padrões de caça. Nas águas temperadas do noroeste do Pacífico, as orcas residentes exibem comportamentos sociais altamente coesos, com grupos estáveis e rotinas especializadas de caça ao salmão. Em contraste com esta subespécie, as orcas de passagem, embora compartilhem território, organizam-se em grupos menores e caçam mamíferos marinhos, empregando diferentes técnicas de caça. Por outro lado, as orcas que habitam as costas da América do Sul, especialmente no sul do Chile e da Argentina, se destacam por sua técnica de caça única, o encalhe intencional. Essas orcas se aproximam da costa e mergulham na praia para capturar focas, usando seu conhecimento do terreno e coordenação aguçada para retornar em segurança à água. Essa especialização reflete uma adaptação local que os distingue claramente de outros subtipos. As variações se estendem até a fisiologia. Algumas orcas desenvolvem nadadeiras dorsais maiores ou mais robustas, dependendo das condições ambientais e das necessidades de termorregulação. Eles também podem diferir na espessura e na composição da camada de gordura subcutânea, adaptando-se a climas frios ou temperados. Essas diferenças não são superficiais. Refletem estratégias de sobrevivência profundas, produto de gerações inteiras moldadas pela pressão ambiental. A dispersão quase global desses cetáceos demonstra sua extraordinária capacidade de colonizar tudo, desde os mares tropicais até as águas geladas da Antártida. Essa mesma amplitude geográfica, no entanto, não implica que todas as populações sejam iguais ou que mantenham contato genético frequente. Em contraste, muitas orcas permanecem isoladas em seus ecossistemas particulares, o que promove divergência e especialização. São reconhecidos mais de 10 ecótipos de orcas, cada um com suas próprias características ecológicas e comportamentais. Algumas orcas exibem adaptações surpreendentes a ambientes extremos, como as populações da Antártida que se especializam na caça de krill, enquanto outras habitam águas tropicais e se alimentam principalmente de peixes.
Portanto, a diversidade das orcas é um reflexo de sua complexa história evolutiva e constante interação com um mundo marinho dinâmico e mutável. Cada ecótipo representa um capítulo diferente na história deste predador marinho, com adaptações que lhe permitem dominar o seu ambiente e sobreviver em condições que outros simplesmente não conseguiriam suportar. O domínio das orcas nos oceanos nunca segue um padrão único. Enquanto alguns se agrupam em clãs vocais e caçam cardumes de peixes por meio de coreografias precisas, outros escolhem um caminho mais perigoso, silencioso e seletivo. E entre estas últimas, há uma que se destaca das demais, a orca migratória. Este ecótipo habita as águas frias do Pacífico Norte, especialmente nas costas do Alasca, Colômbia Britânica e estado de Washington. Mas, ao contrário de seus parentes residentes, ele não se alimenta de peixes. Sua dieta é diferente, menor, mais complexa, mais arriscada. As orcas transitórias são especializadas na caça de mamíferos marinhos, golfinhos, focas, leões marinhos e até baleias jovens. Qualquer animal que respira ar e nada é uma vítima em potencial. Para se adaptar a esse estilo de caça, sua organização social também mudou. Eles não vivem mais em grupos grandes e estáveis. Tendem a formar grupos menores, às vezes temporários. E não é incomum ver indivíduos solitários patrulhando silenciosamente as águas costeiras. A discrição faz parte da estratégia deles. Enquanto as aves residentes se comunicam com sons constantes que reforçam a coesão do grupo, as aves transitórias minimizam suas vocalizações enquanto caçam. Eles sabem que qualquer som pode alertar uma presa. A diferença entre o sucesso e o fracasso pode depender de um único clique subaquático. Alguns caçam sozinhos, movendo-se lentamente, estudando penhascos, costas rochosas ou áreas onde filhotes de leões marinhos se reúnem sem proteção. Outros, no entanto, se agrupam para realizar manobras coordenadas, observadas em cenários tão diversos quanto a África do Sul e a costa da Califórnia. Nesses casos, o trabalho em equipe revela um nível de inteligência estratégica raramente visto em predadores marinhos. Algumas dessas ações foram documentadas em detalhes, permitindo-nos entender não apenas sua eficácia, mas também a lógica tática por trás delas. Nas águas da África do Sul, duas orcas migratórias patrulham em dupla. Eles identificam um tubarão branco adulto. Em vez de atacá-lo diretamente, eles o estudam, circundam-no e finalmente se aproximam dele por baixo, virando-o de costas. Assim, eles induzem uma paralisia conhecida como imobilidade tônica. Uma vez que o animal fica indefeso, eles extraem seu fígado com precisão milimétrica, deixando o resto do corpo intacto. A razão é puramente biológica. O fígado do tubarão é um órgão enorme, rico em lipídios de alta densidade, vitaminas e nutrientes. Um único fígado de tubarão pode ser equivalente a uma enorme reserva de energia, suficiente para alimentar uma orca adulta por dias. É por isso que o restante da carcaça é ignorado. O mesmo vale para outras presas seletivas. Os corações ou línguas de baleias menores, órgãos densos e carregados de nutrientes, também são extraídos com igual habilidade. Esse padrão se repete em diferentes cenários. Na costa do norte da Califórnia foram observados peixes transientes ignorando grandes cardumes de peixes, concentrando-se em uma única presa mamífera, mesmo que ela esteja bem protegida ou represente um risco considerável. Não é apenas uma questão de oportunidade, é um estilo de vida. Orcas em trânsito também desenvolveram um uso peculiar da força. Às vezes, elas não matam imediatamente. Elas assediam suas vítimas, deixando-as exaustas. As presas acuadas tentam escapar para águas rasas, mas as orcas as arrastam para o mar aberto, impedindo-as de encontrar refúgio. Nesses encontros, a violência não é explosiva, mas metódica. O grupo coopera sem fazer barulho, aplicando pressão constante, sempre com as mandíbulas prontas para dar o golpe final. Cada uma dessas estratégias exige mais do que força. Exige uma capacidade de observação, aprendizado e adaptação que vai diretamente à sua biologia. Transientes, como todas as orcas, possuem um neocórtex desenvolvido, mas seu uso em ambientes de maior risco sugere um refinamento comportamental ainda mais pronunciado. Eles estão constantemente tomando decisões, avaliando rotas, analisando defesas e se comunicando por meio de sinais mínimos. Não é uma caçada impulsiva, é uma execução lógica.
As diferenças com outras orcas não se limitam ao comportamento. Estudos genéticos recentes revelaram que os transientes são suficientemente distintos para que alguns cientistas proponham classificá-los como uma subespécie separada. Seu DNA apresenta divergências claras, resultado do isolamento reprodutivo prolongado e de um estilo de vida distinto. Mesmo seus padrões de vocalização, quando gravados, não são reconhecíveis por outras orcas. O mundo deles é separado, e essa separação também se reflete no tipo de conexão que eles estabelecem um com o outro. Ao contrário das orcas residentes, cujos laços familiares são duradouros e extensos, as orcas temporárias tendem a manter laços mais flexíveis. As parcerias podem durar semanas ou anos, mas não são permanentes. É uma estrutura social adaptada à necessidade de se movimentar constantemente, de rastrear áreas onde as presas mudam de lugar, onde a comida é instável e as oportunidades surgem apenas em certas épocas do ano. O que torna a orca viva tão diferente não é apenas sua presa ou seu território, é o risco que ela está disposta a correr. É sua escolha caçar aquilo que também pode morder, aquilo que também pode fugir, aquilo que também tem cérebro, estratégia e até mesmo comunidade. É um jogo de caçador contra caçador, uma guerra de táticas, e nesse campo a orca passageira não recua. O ar parece parado sobre as costas da Antártida. Sob um céu branco, sem sombras nem horizonte, blocos de gelo emergem como fragmentos de uma terra flutuante. As temperaturas estão quase congelantes, mas a atividade cessa. Nesta região do Mar de Ross, uma das maiores concentrações de pinguins de Adélia do mundo se aglomera a poucos metros da água. Cerca de 250 mil espécimes são reunidos com um propósito claro: reproduzir-se. As colônias se formam em solo firme, onde os machos construíram ninhos de pedra e agora aguardam a chegada das fêmeas. Essa dinâmica é antiga. Cada par alterna seus papéis. Hoje é a vez da fêmea. Enquanto o macho guarda o ovo, ela deve partir em direção ao oceano em busca de alimento. Seu caminho é previsível, suas decisões não. Porque embora o mar lhes ofereça sustento, ele também esconde um dos maiores predadores do planeta. Ao chegar à borda do bloco de gelo, a fêmea hesita apenas por um momento, então ele mergulha. A temperatura da água mal passa de 0 grau, mas seu corpo está adaptado a essa brutalidade. Ela bate as asas vigorosamente, perseguindo pequenos cardumes de peixes e krill espalhados nas correntes geladas. A superfície desaparece atrás dela, e por vários minutos ela mergulha no silêncio líquido que domina essas profundezas. Mas algo muda. As partículas suspensas, que flutuavam sem rumo, começam a se mover em uma única direção. A corrente é alterada. Das profundezas, um véu de escuridão se move com um silêncio letal. Não há ruído, não há bolhas, apenas uma forma avançando sem esforço. A orca desliza de uma camada mais profunda, emergindo lentamente da escuridão. Seu corpo, com mais de 6 metros de comprimento, é quase imperceptível da superfície. Seu padrão preto e branco, longe de denunciá-lo, camufla-o perfeitamente no jogo de luz e sombra sob os blocos de gelo. O pinguim não a vê. Ele continua sua busca, cercado por um mundo que parece estático. Somente quando ele se vira para o flanco direito, ele percebe algo que não combina. Uma sombra mais escura que o fundo, um movimento estranho. Ele bate as asas violentamente, tentando escapar para a superfície. Mas a orca está muito perto. Com um movimento mínimo de sua barbatana caudal, a orca muda de ângulo e acelera. Ele pode atingir até 56 km por hora debaixo d'água, uma velocidade impossível para suas presas. O espaço entre eles é reduzido em segundos. O pinguim zigue-zagueia, gira e tenta escapar entre blocos de gelo submersos, mas o predador não precisa de manobras bruscas. Ele apenas espera o momento certo. Basta um movimento lateral para capturar a vítima. As mandíbulas se fecham, perfurando penas, carne e ossos. A orca não a engole. Ela sobe lentamente para a superfície onde outras 2 orcas menores aguardam. Um deles se aproxima cautelosamente. O adulto solta o pinguim, que flutua de bruços. A jovem pega com o focinho, aperta, solta, repete o gesto. Finalmente, após vários minutos de manipulação, a presa é dividida entre os 3. É um exercício de treinamento, um ritual passado de geração em geração. Não há prazer, não há piedade,
Apenas uma sequência de ações que, quando executadas com eficácia, garantem a sobrevivência do grupo. O gelo fecha suas rachaduras novamente, a correnteza retorna ao seu ritmo normal, e enquanto outras fêmeas repetem a mesma jornada todos os dias abaixo da superfície, a caçadora continua a esperar. A imagem da orca sob o gelo, reduzindo um pinguim a pouco mais que uma turbulência branca e vermelha na água, não é apenas a expressão de um ato predatório. É a prova viva de que este animal, nascido da linhagem de mamíferos terrestres, levou suas capacidades ao limite, aperfeiçoando sua existência em um dos ambientes mais inóspitos do planeta: as águas da Antártida. As orcas que habitam esta região são classificadas como ecótipo B ou B2, embora algumas fontes dividam essas populações de forma ainda mais precisa. Sua presença não é coincidência. Essas criaturas não estão simplesmente sobrevivendo a temperaturas de 2 graus Celsius negativos. Elas as dominam. A espessa camada de gordura subcutânea que envolve todo o seu corpo, conhecida como gordura, pode atingir até 10 centímetros de espessura, atuando como um isolante térmico eficaz e uma reserva de energia crucial durante os períodos em que a comida é escassa. Essa adaptação não apenas os mantém vivos, mas também permite que eles se movam com agilidade e conservem energia durante mergulhos prolongados sob gelo compacto. Em comparação com outras orcas de latitudes mais temperadas, os indivíduos da Antártida tendem a ser mais robustos. O padrão se repete em várias espécies polares: maior volume corporal para reduzir a perda de calor, conforme estabelecido pela regra de Bergman. Algumas medições apontam exemplares que facilmente ultrapassam 8 metros de comprimento, com um peso que pode chegar a 7,5 toneladas. Esses números não são apenas números. Eles implicam músculos mais densos, maior capacidade pulmonar e uma potência de natação capaz de cortar correntes sob o gelo como se fossem simples rios na superfície. A coloração também se adapta ao ambiente. A superfície ventral branca, brilhante e limpa não é apenas um detalhe estético. Vista de baixo, ela se mistura com a luz que atravessa os blocos de gelo e a camada superficial de água. O preto em suas costas, por outro lado, camufla-os com as profundezas escuras. Esse padrão de contrassombreamento permite que se aproximem de suas presas sem serem detectados, seja por cima ou por baixo, aproveitando a baixa visibilidade do Oceano Antártico. Suas nadadeiras peitorais mais largas e musculosas funcionam como lemes curtos e poderosos, dando-lhes manobrabilidade precisa entre blocos de gelo móveis e túneis subaquáticos formados por icebergs. A barbatana dorsal em fêmeas e juvenis tende a ser mais curva e mais baixa do que em outras populações, provavelmente para reduzir a resistência térmica quando exposta ao ar congelante e prevenir queimaduras por congelamento. Cada curva e dobra anatômica responde a uma necessidade específica. Seus métodos de caça também não seguem um padrão único. No caso de presas pequenas e esquivas, como os pinguins, eles dependem de furtividade absoluta, nadando em profundidade sem ecolocalização até que a vítima entre em seu campo visual. Então eles sobem com aceleração brutal, aproveitando a massa corporal e a tração hidráulica para encurtar a distância em segundos. Mas nem todas as presas se limitam às aves marinhas. As focas, especialmente as focas de Weddell e as focas caranguejeiras, representam um alvo rico em calorias. Muitas delas repousam sobre camadas de gelo flutuantes e, nesses casos específicos, as orcas antárticas se organizam em grupos. Um ou dois deles se posicionam sob o bloco de gelo e nadam em alta velocidade, gerando uma onda de pressão que vira a plataforma e joga a foca na água. Se o animal tentar retornar, as orcas repetem a manobra ou simplesmente esperam que a exaustão se faça sentir. Outras vezes, uma orca se posiciona como um bloco na superfície, bloqueando o caminho de retorno, enquanto uma companheira ataca do ângulo oposto. Há registros de que essas orcas não hesitavam em se impulsionar parcialmente para fora da água, rastejando sobre blocos baixos de gelo para capturar presas que tentassem escapar. Esse comportamento extremamente arriscado, considerando que envolve ficar preso mesmo que por segundos, só pode ser realizado por uma criatura que tenha domínio detalhado de sua biomecânica e ambiente. As dificuldades, no entanto, são reais.
A visibilidade em algumas áreas pode ser quase nula durante o inverno austral. Os mares congelam, o acesso ao oxigênio é reduzido e as distâncias a percorrer entre os locais de alimentação e reprodução tornam-se mais perigosas. As presas migram ou descem a profundidades inacessíveis. Para os filhotes, cuja camada de gordura e capacidade pulmonar ainda não estão totalmente desenvolvidas, o ambiente pode ser letal. As mães devem acompanhá-los constantemente, compartilhar o calor do corpo e ensiná-los rotas de respiração sob o gelo, memorizando fendas e locais seguros. Além disso, algumas caçadas se tornam imprevisíveis. Ocasionalmente, a presa salta da água e pousa em uma plataforma de gelo. A orca pode recuar ou não. Em certas circunstâncias, esses animais foram observados pairando pela área, esperando por longos períodos. Mas essa espera não é passividade, é cálculo. A orca entende que o gelo não é eterno, nem a resistência de uma foca é infinita. Abaixo da superfície, ele gira em círculos, mal quebrando a calma da água. Às vezes, desaparece por minutos, depois retorna. Nunca desaparece completamente. Sua presença constante é uma mensagem. A saída é uma ilusão. A foca, a princípio imóvel, começa a se mexer. Sua respiração acelera. O gelo se fragmenta lentamente sob seu próprio peso. O sol o erode, o vento o move. A orca não faz nada, mas sua mera presença é exaustiva. À distância, sua barbatana corta a superfície. A perseguição se transforma em pressão, porque a orca não precisa de pressa. Ela aprendeu a esperar. Essa paciência não é resignação, é estratégia. A exaustão faz parte do plano. E quando a presa finalmente decide fugir por não ter outra opção, já é tarde demais. A orca estava esperando por ela. Chegou a hora dela agir. O gelo se espalha como um mosaico de fragmentos flutuantes, quebrados pela passagem constante das marés. No extremo sul do planeta, a costa da Antártida se dissolve em um horizonte branco, onde o céu e o mar se misturam em uma única paleta de tons suaves. O ar é denso, seco, com uma temperatura que cai vários graus abaixo de zero. O profundo e escuro Oceano Antártico se move lentamente sob uma plataforma de icebergs que rangem a cada pequeno movimento. Aqui, o silêncio não é total, o vento assobia implacavelmente e o gelo se quebra em ecos surdos. Em um desses blocos de gelo irregulares, um pequeno grupo de elefantes marinhos do sul, entre 4 e 5 indivíduos, descansa na luz pálida do meio-dia. Esses grandes mamíferos marinhos, característicos das latitudes meridionais, adaptam-se ao gelo com sua pelagem espessa e corpo volumoso, que retém calor eficientemente. Na borda da plataforma de gelo, seu corpo segue os contornos do gelo, imóvel após um dia de mergulhos profundos em busca de peixes, cefalópodes e outros invertebrados que abundam sob essas águas frias. O grupo está relaxado. Alguns adultos roncam baixinho, outros mal piscam. Um bebê rola ao lado da mãe, deslizando desajeitadamente pela camada de gelo. O gelo parece estável e o ambiente, por um momento, oferece refúgio. Mas a calma é um estado temporário nessas águas. Uma onda, mais íngreme que as anteriores, atinge a base do iceberg. É quase imperceptível, mas um elefante marinho, sensível às mudanças, vira ligeiramente a cabeça. Não há perigo aparente. O mar permanece calmo, as nuvens permanecem imóveis. Mais um minuto se passa, então algo diferente acontece. O iceberg treme. Não por causa do vento, mas de baixo. Um barulho borbulhante surge perto do lado oposto e uma longa sombra surge sob a superfície. Não há som nem respingos, apenas o movimento silencioso de uma forma que corta a água com eficiência. Abaixo do gelo, um grupo de orcas circulou o iceberg, movendo-se com precisão quase matemática. Existem entre 5 e 6 indivíduos com um padrão coordenado. Eles não emitem nenhuma vocalização. Não há sinais acústicos que denunciem sua presença. Seus olhos estão fixos no elefante marinho que descansa na beirada. Uma orca se separa do grupo. Ela recua vários metros e ganha velocidade. Ao atingir o ponto certo, rompe a superfície a poucos centímetros do gelo, sem tocá-lo. O deslocamento do seu corpo gera uma onda poderosa que atinge diretamente a base do iceberg. O gelo vibra e se inclina. O filhote de elefante marinho escorrega, mas consegue parar a queda. A fêmea fica tensa,
mas não foge. A água, por enquanto, parece uma ameaça ainda mais perigosa que o gelo instável. As orcas repetem o movimento. Desta vez, duas o fazem em uníssono. O golpe é maior, a inclinação mais pronunciada. A fêmea adulta não consegue manter o equilíbrio. Seu corpo, ainda molhado, perde o equilíbrio. Ela tenta se segurar, mas escorrega em direção à borda e cai na água com um respingo repentino. Imediatamente, duas orcas interceptam sua queda. Uma delas bate o focinho em seu flanco, fazendo-a se contorcer involuntariamente. O elefante marinho gira na água, atordoado. Ele tenta mergulhar, mas um terceiro surge de baixo e bloqueia sua retirada. O círculo se fecha. A presa se vira, buscando uma rota de fuga, mas todas as tentativas são frustradas com precisão. Uma morde a base da cauda, enquanto outra se posiciona à sua frente. A manobra é clara: desorientação e exaustão. Em um último esforço, o elefante marinho nada para longe do grupo, para longe do gelo. Mas a fuga é ilusória. Do flanco, uma orca acelera e bate o corpo na lateral do elefante marinho, empurrando-o para a superfície. Ali, outro o intercepta pelo pescoço. Não há sangue visível. A pressão é suficiente para mantê-lo imóvel, submerso, até que o movimento cesse. Então o corpo flutua, inerte. As orcas não se lançam, elas circulam a carcaça como se a estivessem inspecionando. Uma se aproxima lentamente, abre o focinho e, com uma mordida lateral, ele rasga a região abdominal. Outros se revezam para se alimentar. Não há sujeira no processo. Eles removem cuidadosamente as camadas de gordura. Alguns preferem a língua. O elenco é metódico, como se cada um soubesse qual seção escolher. O iceberg, entretanto, estabilizou-se. Os outros elefantes marinhos fugiram ou esconderam-se entre as rochas próximas. A água voltou ao seu estado original, silenciosa, densa, aparentemente calma. Mas já não está calma. Detritos flutuam na superfície e persiste uma tensão entre as correntes frias. Após consumir as partes desejadas, o grupo de orcas se reorganiza. Algumas mergulham na direção oposta, outras permanecem por mais um momento observando os arredores. Então eles desaparecem sob o gelo, como se nunca tivessem estado ali. As águas profundas da Antártida são frias, densas e escuras. Sob os blocos de gelo flutuantes, onde a luz solar mal penetra, o oceano mergulha em uma escuridão perpétua. A pressão é extrema e a temperatura oscila pouco acima de zero, desafiando toda a vida. Nesse ambiente inóspito, um pequeno grupo de orcas avança com precisão silenciosa. São 5 no total, movendo-se pelas correntes geladas enquanto vasculham os arredores com ecolocalização em busca de presas. Mas o que seus sinais estão retornando agora não é um cardume de peixes ou um elefante marinho. É uma silhueta com mais de 10 metros de comprimento, longa, esguia, com movimentos lentos e envolventes. Das sombras do fundo emerge o contorno curvo de uma lula gigante. Sua forma não é sólida nem previsível. Ela se move como fumaça sob pressão, com tentáculos que roçam na coluna de bolhas deixada pelas orcas. Um deles, mais jovem, aproxima-se demais. Um tentáculo emerge de baixo e rapidamente se enrola em sua barbatana dorsal. A tensão é imediata. O resto do grupo reage instantaneamente. As orcas se organizam. Elas atacam em rajadas, evitando os tentáculos mais longos e mirando com força no corpo central do cefalópode. A lula se defende vigorosamente. Seu bico, escondido entre as ventosas, oferece mordidas rápidas. As ventosas possuem anéis quitinosos com ganchos que podem rasgar a pele facilmente. Não é uma presa comum e o risco é muito alto para o que eles podem capturar. Após vários minutos de tensão, manobras defensivas e ataques que não atingiram seu objetivo, as orcas se reagrupam. A lula começa a descer novamente, desaparecendo nas sombras. O grupo opta por recuar. Não é uma rendição, é uma decisão calculada. Conservar energia, evitar ferimentos, sobreviver. Na vida de uma orca, cada confronto é um equilíbrio constante entre risco e recompensa. A presa nem sempre vale o perigo. Em outras ocasiões, o risco assume formas mais familiares. Em áreas marginais da plataforma antártica, onde as águas começam a esquentar, a presença de grandes tubarões brancos é ocasional. Não são inimigos diretos, mas competem por focas e outros mamíferos marinhos.
Os grandes tubarões brancos atacam por baixo com um único golpe, enquanto as orcas dependem do trabalho em equipe. Ambas as espécies se percebem como ameaças e preferem evitar o confronto direto. A competição é silenciosa, mas constante. Os cachalotes, por outro lado, representam um tipo de desafio completamente diferente. Em águas profundas, onde se alimentam de lulas, ocasionalmente encontram orcas. Seu tamanho, que pode ser 3 vezes maior que o de uma orca, e sua força, especialmente na cauda, os tornam alvos difíceis. Se uma orca se aproximar demais, o cachalote pode mergulhar bruscamente, atacar com a cauda ou até mesmo formar um círculo defensivo com outros membros do grupo. Orcas, especialmente aquelas com filhotes, evitam esses encontros a todo custo. Mas nenhuma ameaça é tão constante quanto o próprio ambiente. As tempestades antárticas não se anunciam com sutileza. O vento se torna uma parede invisível, levantando a neve como agulhas, e os blocos de gelo se quebram como se o gelo estivesse se partindo por dentro. As ondas, impulsionadas por rajadas que ultrapassam 100 km por hora, tornam-se imprevisíveis. Acostumadas a caçar na superfície e mergulhar em perfeita sincronia, as orcas precisam alterar suas estratégias para sobreviver a essas condições extremas. A visibilidade é reduzida a quase zero e um grupo desorganizado pode se dispersar rapidamente. Para os filhotes, essa separação significa perigo imediato. Somado a isso, há o movimento constante dos blocos de gelo. Um canal de água pode fechar em questão de minutos se 2 massas de gelo mudarem de direção. Estar preso entre placas em movimento significa ficar imobilizado, sem possibilidade de fuga. Embora possam mergulhar, o espaço entre os icebergs nem sempre permite manobras amplas. As orcas precisam medir cada movimento e calcular a direção da corrente com precisão para evitar ficarem isoladas ou serem empurradas para águas sem saída. A temperatura da água, que pode cair até menos 1,8 graus Celsius, também não é inofensiva. Embora a gordura corporal das orcas atue como isolante, a exposição excessiva durante perseguições prolongadas ou ser pego por uma corrente muito fria pode afetar seus músculos, oxigenação e capacidade de resposta. Nessas águas, até mesmo um superpredador deve regular cuidadosamente sua energia. Somando-se a essas ameaças naturais, está a presença humana. Embora o contato entre orcas e humanos seja raro nessas áreas com climas tão extremos, as consequências da pesca industrial afetam seu equilíbrio. Redes de arrasto que se estendem por centenas de metros podem representar um risco de enredamento para espécimes jovens ou desorientados. Além disso, a extração em massa de peixes das águas subantárticas pode reduzir a disponibilidade de alimentos, forçando as orcas a nadar distâncias maiores ou correr riscos desnecessários em sua busca. Em décadas anteriores, métodos diretos eram até usados: arpões, armadilhas com iscas ou redes intencionais para capturar indivíduos. Embora essas práticas tenham diminuído, seus efeitos ainda são visíveis em algumas regiões. Mas isso não é tudo. Esta subespécie de orca enfrenta um dos riscos mais traiçoeiros da região do Polo Sul, o encalhe acidental. Em uma perseguição, uma orca pode se aproximar demais da costa ou de uma camada de gelo flutuante. Se o declive do fundo for raso ou se o gelo afundar ligeiramente sob seu peso, o animal pode ficar preso. A respiração se torna difícil. As manobras para se libertar exigem força e precisão. Em alguns casos, outras orcas do grupo se aproximam, empurram com o corpo e até vocalizam em frequências específicas. Mas o sucesso nem sempre é garantido. Nada é fácil neste ambiente, nem mesmo para uma orca. À medida que as águas da Antártida recuperam o silêncio após cada esforço, cada fuga ou cada colisão, essas criaturas sofisticadas continuam navegando em um território que, embora intimamente familiar, nunca lhes oferece nenhuma garantia. As orcas representam o ápice da evolução no reino marinho, um predador que domina não apenas pela força bruta, mas também pela complexidade e precisão que exibe em todos os aspectos de sua vida. Seu sucesso não reside em um único atributo, mas na soma de características que a natureza refinou ao longo de milhões de anos, permitindo-lhe dominar os diversos ecossistemas oceânicos que habita. Esses animais prosperam em uma variedade surpreendente de ambientes.
Das águas tropicais quentes aos mares temperados e até mesmo às extensões gélidas da Antártida, as orcas encontraram maneiras de se adaptar e prosperar. Cada um desses habitats requer respostas específicas, que se manifestam em diferenças marcantes entre seus ecótipos e comportamentos. Suas presas também são tão diversas quanto seus habitats. Dos cardumes de peixes que povoam as águas mais quentes aos grandes mamíferos marinhos, incluindo focas, golfinhos e filhotes de baleias, a orca é uma predadora generalista capaz de atacar qualquer criatura que cruze seu caminho. Em algumas regiões, foi até documentado a derrota de grandes tubarões brancos, um formidável oponente por excelência em confrontos diretos. O elefante marinho gira na água atordoado. Ele tenta mergulhar, mas um terceiro surge de baixo e bloqueia sua retirada. O círculo, sua capacidade de caçar de forma coordenada, adaptando suas técnicas de acordo com o objetivo e o terreno, reflete um nível de inteligência e organização que poucas espécies conseguem igualar. A interação entre velocidade, força e astúcia resulta em uma supremacia implacável no oceano, tornando-os predadores de topo, sem competidores reais capazes de deslocar seu domínio. A força física por si só não explica seu sucesso. A pele com padrões contrastantes que funciona como camuflagem contra a interação de luz e sombra no mar, o desenvolvimento de estratégias sociais e de comunicação sofisticadas e a surpreendente adaptação fisiológica a diversos climas extremos demonstram que a orca é o resultado de um processo evolutivo detalhado e multifacetado. Esse domínio se estende das águas quentes e intermediárias às mais frias e hostis, onde a vida em si é uma batalha constante. Em cada um desses ambientes, as orcas conseguiram ajustar seu comportamento e estrutura social para permanecerem firmes como governantes indiscutíveis do mar. A variabilidade de tamanho, técnicas de caça e preferências alimentares entre os diferentes ecótipos demonstra que não existe uma fórmula única, mas sim uma gama de soluções adaptativas que respondem a condições específicas e desafios locais. Isso aumenta sua capacidade de sobrevivência e reduz a competição interna. O sucesso das orcas é, em última análise, a soma destes fatores: uma combinação de inteligência, força, adaptação ambiental e uma organização social complexa que nenhuma outra espécie marinha foi capaz de igualar. Assim, as orcas continuam seu reinado sobre os oceanos, um testemunho vivo do fato de que, na natureza, o domínio não é apenas uma questão de tamanho ou ferocidade, mas sim uma perfeição integrada que permite a permanência e o controle efetivo do território. Em um mundo onde a vida marinha está em constante mudança, a orca continua sendo um símbolo de evolução eficiente, uma criatura que, com discrição e poder, garante seu lugar no topo da cadeia alimentar.